Uma única onda de pressão sonora possui força suficiente para fazer o corpo humano vibrar inteiramente. Por que um componente compacto consegue gerar graves potentes que simulam a acústica de uma sala de concertos? À primeira vista, o alto-falante parece ser apenas um objeto estático em uma caixa. A resposta reside na engenharia oculta sob a carcaça, onde uma máquina magnética controla o deslocamento do próprio ar. O silêncio se converte em explosão mecânica em questão de segundos. Parece simples emitir som, mas na prática, a sincronia exata entre os componentes define a potência da onda. O processo de fabricação une chapas de metal industrial e bobinas de cobre de alta condutividade. Vê-se como fios mais finos que um fio de cabelo humano são enrolados em espirais perfeitas no núcleo do sistema. A montagem ocorre com precisão absoluta para alinhar o campo magnético interno. Mas isso é apenas o começo. Cada peça é projetada para transformar eletricidade bruta em frequências tangíveis, atingindo os limites da percepção física. A câmera desliza pelos componentes internos, enquanto são fixados definitivamente. O sistema está pronto para converter energia em movimento contínuo. 11 bilhões de dólares é o valor exato gerado pelo mercado global de alto-falantes inteligentes em apenas um ano. Por que gigantes da tecnologia investem centenas de milhões de dólares anualmente nesse setor? Fábricas colossais operam 24 horas por dia ao redor do globo. O capital massivo busca o refinamento técnico da experiência auditiva e a obtenção de graves mais profundos. Pode-se notar a saída contínua de mais de 150 mil unidades das linhas de montagem a cada dia. Tal volume seria tecnicamente capaz de preencher uma cidade inteira com som em um ciclo diário. Mas isso é apenas o começo da engenharia envolvida. À primeira vista, a geração de áudio parece um processo simples, mas, na prática, o alto-falante não cria som da maneira que se imagina, porque cada ritmo ou melodia é fundamentalmente ar em movimento em uma escala microscópica. Vê-se como vibrações invisíveis são projetadas com precisão para evocar energia nos espaços de trabalho e convivência. A propagação acústica ocorre então de maneira uniforme pelo ambiente. 1000 graus Fahrenheit é a barreira térmica mínima que a mistura de minerais precisa ultrapassar dentro dos fornos industriais para iniciar sua jornada. Por que a engenharia de áudio divide a produção global entre dois tipos de magnetos tão distintos? Aparentemente, a função de gerar som seria idêntica para qualquer material magnético básico inserido no sistema. No entanto, a escolha técnica define a alma do equipamento. O ferrita oferece peso robusto e durabilidade a custo acessível, enquanto o neodímio entrega uma leveza impressionante, aliada a uma força excepcional, cobrando um preço muito mais alto por essa eficiência. A mistura de minerais e metais de terras raras derrete lentamente, transformando-se em um líquido incandescente após horas de processamento intenso sob calor extremo. Pode-se notar como o material flui para moldes de precisão, onde é comprimido para ganhar sua geometria inicial, variando entre anéis ou cilindros conforme o design específico do driver. À primeira vista, esses blocos compactados parecem componentes prontos para o uso, mas na prática, eles não passam de pedaços de metal completamente inertes e sem qualquer campo magnético funcional, porque a verdadeira ativação exige um ambiente isolado dentro de câmaras blindadas, projetadas para evitar qualquer interferência externa. Mas isso é apenas o começo da física aplicada ao processo. Sistemas de alta potência preparam-se para disparar cargas de energia colossal sobre as peças recém-formadas. Vê-se a magnitude dessa força invisível no momento em que imensos pulsos elétricos atravessam o material. A potência gerada instantaneamente é tão violenta que seria capaz de arrancar ferramentas de aço esquecidas em bancadas próximas, puxando-as fisicamente pelo ar. Esse surto magnético
obriga os domínios internos do metal a se alinharem em perfeita uníssono, transformando o bloco inerte em um ímã permanente de campo estável. O calor extremo aplicado nas etapas anteriores agora cumpre seu papel vital, estabilizando a estrutura molecular para garantir resistência total à desmagnetização futura. E isso ainda não é o limite da precisão exigida. Após o resfriamento completo, cada peça é transferida para estações de usinagem rigorosa para o acabamento. Fresas definem as dimensões finais dos anéis ou cilindros com exatidão micrométrica. O componente está finalmente pronto para ser integrado à montagem do alto-falante de forma silenciosa e eficiente. Uma única bobina de voz entra no mecanismo de vibração logo abaixo do conjunto de ímã, comportando-se como um motor em miniatura. Por que o cobre permanece uma escolha quase insubstituível na engenharia de áudio? O fio condutor pode parecer um material padrão à primeira vista, mas o cobre puro, revestido com uma camada ultra fina de isolamento, garante a condutividade ideal sem o risco de curto-circuito ao converter sinais elétricos. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o fio é enrolado em uma bobina cilíndrica ao redor de um núcleo moldado por máquinas de enrolamento automático. Parece simples o alinhamento do fio, mas na prática, cada volta deve sentar-se na posição exata para gerar um campo eletromagnético estável e uniforme. O sistema de enrolamento controla a tensão, a velocidade e a direção, programado para corresponder rigorosamente ao design pretendido. Qualquer desvio milimétrico comprometeria a função do componente. Depois, fica mais complexo. Dependendo do tipo de alto-falante, a bobina pode consistir em uma única camada ou múltiplas camadas empilhadas juntas. Vê-se a estrutura assumir a forma de um feixe muscular sofisticado no coração do sistema móvel. Finalmente, toda a bobina é revestida com adesivo resistente ao calor, para fixar e proteger a estrutura durante a operação. A energia elétrica se transforma em movimento mecânico preciso nesta etapa. 4 materiais leves e resilientes dominam a produção industrial de diafragmas: polipropileno, fibra de vidro, papel prensado e milar. Se a bobina de voz atua como o motor do sistema, este componente funciona como o braço amplificador que converte o movimento mecânico em som audível. Mas por que engenheiros optam por titânio ou fibra de carbono em modelos de alta fidelidade? Aparentemente, os materiais plásticos comuns já seriam capazes de mover o ar adequadamente. No entanto, metais e compósitos avançados são escolhidos especificamente para aumentar a responsividade, sem introduzir distorções indesejadas no áudio. Folhas destes materiais são cortadas em discos brutos, mas isso é apenas o começo da transformação física. A matéria-prima é inserida na prensa térmica para a definição de sua geometria final. Moldes de metal com design fixo aquecem e comprimem o disco, forçando-o a assumir o perfil característico de cone ou cúpula. À primeira vista, parece um processo de estampagem simples e robusto, mas na prática, a pressão, a temperatura e a duração exigem sintonia fina para evitar rasgos nas bordas ou empenamentos. Pode-se notar como o equipamento molda a peça com força controlada até a forma definitiva. Vê-se que a complexidade aumenta com a adição de tratamentos de superfície para resistência contra umidade e carga estática. Depois, fica mais complexo. Detalhes físicos como padrões de nervuras, a profundidade exata e o ângulo do cone são projetados para manipular a resposta de frequência em faixas específicas. Nesta etapa, o rigor técnico define a assinatura acústica, porque até um único milímetro de desvio na forma pode comprometer o desempenho sonoro. Técnicos empregam sistemas de varredura a laser para mapear a superfície do diafragma e compará-la ao projeto original. A luz percorre o componente,
verificando a uniformidade da fabricação em relação ao modelo digital. Através desse equilíbrio entre materiais otimizados e geometria rigorosamente controlada, cada unidade atinge uma consistência quase perfeita. O componente segue para a próxima etapa de montagem com qualidade assegurada. 0,1 milímetros. Essa é a margem de erro máxima permitida durante a integração crítica do conjunto magnético na carcaça. Por que um rigor tão extremo é exigido logo nesta fase inicial de montagem? À primeira vista, o processo parece apenas o empilhamento industrial de metais pesados e robustos. Mas, na prática, qualquer desvio mínimo destruiria a precisão de todo o driver, impedindo a criação do campo magnético correto para a bobina de voz operar. A partir de componentes separados, incluindo o ímã, o anel polar e a placa superior, os técnicos constroem um módulo unificado, onde cada peça deve se alinhar com exatidão absoluta. O ímã é posicionado primeiro, seguido pelo anel polar e pela placa superior, que são prensados em posição usando uma máquina de alinhamento especializada. Pode-se notar como sensores embutidos no sistema monitoram continuamente as deflexões micrométricas e ajustam os atuadores automaticamente para manter a tolerância estrita. Quando os componentes magnéticos atingem a posição correta, o técnico instala o colar de centralização mecânica para travar o eixo de movimento, impedindo que o conjunto magnético gire ou se desloque durante a operação em alto volume. Mas isso é apenas o começo da fixação estrutural. Nesta etapa, a aplicação do adesivo torna-se especialmente crítica. Um dispensador automatizado aplica a cola em um padrão circular fechado ao redor das superfícies de união. A pressão da bomba, a taxa de fluxo e o volume são todos controlados algoritmicamente. Isso permite que o adesivo se espalhe uniformemente nas ranhuras de guia, sem espumar e sem transbordar. Vê-se a substância preenchendo os espaços, sem perturbar a concentricidade vital do conjunto magnético. Apenas alguns segundos depois, o adesivo começa a curar, criando uma ligação inicial que trava o módulo em uma única estrutura sólida. Depois fica mais complexo. A aranha é finalmente colada na carcaça. Este componente garante que a futura bobina de voz se mova estritamente ao longo de um eixo, sem deriva lateral e sem torção sob oscilação de alta frequência. Uma vez que o adesivo da aranha esteja totalmente fixado, o conjunto mecânico-magnético é unificado, completando um núcleo de driver totalmente formado. Quando o conjunto magnético está perfeitamente alinhado, a carcaça do alto-falante recebe seus dois componentes principais, a bobina de voz e o diafragma. Se um alto-falante fosse um instrumento eletrônico, a bobina seria a fonte de movimento, enquanto o diafragma se tornaria a superfície que entrega o som. O processo começa com a bobina sendo colocada na estreita lacuna magnética entre o ímã e o núcleo polar, onde um desvio de apenas frações de 1 milímetro pode alterar a resposta de frequência e a sensibilidade. O processo está apenas ganhando velocidade. Dependendo do design do alto-falante, a bobina é montada manualmente ou por sistemas automatizados de coleta e posicionamento, e seus fios são soldados aos terminais elétricos para conexão. Ao mesmo tempo, o diafragma, feito de papel comprimido, polímeros ou materiais de fibra de carbono, é posicionado e colado diretamente à bobina usando adesivo especializado. Esta etapa requer tanto precisão mecânica quanto habilidade artesanal. Mesmo um leve desalinhamento pode causar atrito na bobina e distorção sonora. É exatamente aqui que a clareza e a precisão de um alto-falante são verdadeiramente moldadas. Uma vez que a bobina de voz e o diafragma tenham sido colados com segurança, o conjunto é imediatamente colocado em uma câmara de cura especializada por um período que varia de 20 minutos a várias horas. E isso ainda não é o limite. Esta etapa permite que o adesivo resistente ao calor endureça totalmente,
travando cada componente no lugar e formando uma estrutura mecânica estável, enquanto ainda preserva a flexibilidade natural do diafragma para a reprodução do som. A câmera desliza ao longo da bancada, onde técnicos realizam uma inspeção manual, usando luz direcionada para examinar cada ponto de colagem. O objetivo é garantir que o diafragma e a bobina estejam fixados exatamente como projetado, perfeitamente livres de desalinhamento e sem nenhum contato contra o ímã. O componente agora exibe a integridade estrutural necessária para seguir adiante. Duas opções de matéria-prima, o MDF e o compensado de bétula, dominam a construção dos gabinetes nesta etapa crucial da linha de produção. Por que a engenharia privilegia especificamente esses compósitos de madeira em detrimento de outros materiais disponíveis? Aparentemente, madeiras maciças ou metais poderiam oferecer maior resistência bruta à estrutura externa para o consumidor final. Mas a estabilidade estrutural superior, as excelentes propriedades acústicas e a eficiência de custo tornam essas placas a escolha técnica insubstituível. O processo de corte inicia-se com maquinário controlado por CNC, moldando os painéis nas dimensões exatas do projeto original. Pode-se notar como as lâminas automatizadas seguem o diagrama com tolerância mínima em cada passagem sobre a madeira. À primeira vista, parece um simples trabalho de carpintaria industrial, mas, na prática, um desvio de apenas alguns milímetros causaria vazamento de ar e destruiria a resposta de graves. Adesivos industriais unem as superfícies cortadas enquanto fixadores mecânicos entram em ação simultânea. Mas isso é apenas o começo da transformação física do material. A cola funde as faces de contato quimicamente, e os parafusos reforçam a rigidez estrutural para suportar vibrações contínuas em níveis elevados de reprodução sonora. No interior do gabinete, reforços estruturais são posicionados estrategicamente nos pontos onde a ressonância é mais crítica. Materiais de amortecimento, como espuma acústica ou lã mineral, são inseridos para reduzir ondas estacionárias internas. Isso resulta em uma saída de áudio mais limpa e controlada, suprimindo vibrações indesejadas antes que elas atinjam a parte externa. Técnicos usinam aberturas precisas para o woofer, o tweeter, o pórtico de reflexo de graves e os terminais de sinal. Depois, fica mais complexo. Cada posição é calculada de acordo com a frequência de crossover, o volume interno e o comportamento do fluxo de ar, permitindo que cada driver opere sem interferência mútua. Vê-se como o acabamento externo é aplicado com envoltório de vinil, laca ou tecido acústico sobre a madeira crua. Essa camada protege o gabinete contra umidade e empenamento, além de moldar sutilmente as características de reflexão da superfície durante o uso. O gabinete se torna, assim, a base fundamental do caráter do alto-falante, moldando o comportamento da frequência. O processo está apenas ganhando velocidade na transição para a montagem final dos componentes. Aqui, cada elemento acústico é instalado manualmente por técnicos seguindo uma sequência estruturada de inserção. Revestem-se as paredes internas com material de amortecimento adicional para eliminar ressonâncias residuais do corpo. O som pode então emergir livre do acúmulo de frequências graves turvas que distorceriam a audição. Fios de sinal são roteados através de canais internos estreitos e conectados à placa de crossover e aos terminais traseiros. O posicionamento dos cabos é tão crítico quanto os próprios componentes eletrônicos principais. Nesta etapa, não termina o rigor técnico da montagem. O roteamento deve evitar interferência eletromagnética e nunca obstruir o fluxo de ar dentro do compartimento selado. Os drivers, woofers e tweeters são assentados em seus suportes designados com precisão milimétrica. A câmera desliza ao longo da bancada, onde cada parafuso é apertado com um torque calibrado especificamente.
Força excessiva deformaria a carcaça, enquanto força insuficiente causaria ruído mecânico durante a reprodução. Uma inspeção estrutural rigorosa sucede à conexão final da fiação e da rede de crossover. Verifica-se a estanqueidade do ar dos painéis, o alinhamento do pórtico e a rigidez mecânica, item por item. Um desvio tão pequeno quanto 1 milímetro alteraria o equilíbrio de frequência, exigindo precisão absoluta na verificação. A unidade avança então para a fase crítica de testes técnicos automatizados. E isso ainda não é o limite do controle de qualidade da fábrica. Cada alto-falante é varrido por sensores de vibração em busca de ressonâncias mecânicas falhas. Amostras selecionadas são colocadas dentro de uma câmara anecoica para medição completa da resposta de frequência real. O teste abrange o espectro de 20 Hz a 20 kHz, comparando o resultado a uma curva de referência estrita. Qualquer unidade fora da tolerância é rejeitada imediatamente, enquanto alguns modelos operam em volume máximo por horas para simular o estresse do mundo real. O equipamento gradualmente limpa o alto-falante aprovado e o prepara para o empacotamento final seguro. Coloca-se o produto em um berço moldado, amortecido com espuma de absorção de choque e selado em caixas de papelão multicamadas. Paletes organizados recebem as unidades prontas para o envio logístico global. O objeto, que antes existia apenas como painéis de madeira e componentes soltos, torna-se um instrumento capaz de moldar o som com fidelidade. Milhares de componentes se unem para formar a arquitetura de um alto-falante profissional. A montagem exige tolerâncias mínimas para garantir a integridade do sistema. Por que o controle de qualidade é tão obsessivo na etapa final? O dispositivo já parece completo e funcional na bancada de trabalho, mas sem os testes rigorosos, a estrutura acústica falharia em entregar o som em sua forma pura e emocional ao ouvinte. Pode-se notar a vibração precisa das membranas durante a verificação de frequência. Mas isso é apenas o começo da validação técnica. À primeira vista, o produto é apenas um dispositivo eletrônico comum, mas, na prática, trata-se de uma obra de engenharia de precisão. O rigor técnico define a qualidade do áudio resultante. O equipamento finalizado aguarda agora sua aplicação prática.